Questão sobre sinalização viária. São aplicados em obstáculos ou nos pavimentos das vias. Bom, em frente ao obstáculo, vamos dar um exemplo aí, uma coluna de sustentação de um viaduto, ou então no piso, no asfalto. O que é aplicado nesses locais, em obstáculos ou pavimentos? É isso que essa pergunta está querendo. Na letra A, marcadores de alinhamento. Letra B, dispositivos de canalização. Letra C, marcas transversais. E letra D, todas as alternativas acima estão corretas. Precisa conhecer cada uma dessas sinalizações, né? Marcadores de alinhamento são aquelas plaquinhas pretinhas que vêm com a setinha apontando assim, vem um monte delas dentro dessas curvas perigosas, né? Ou então onde tem algum obstáculo, indicando que o movimento tem que ser para o lado que a setinha está apontando. São marcadores de alinhamento. A placa normalmente tem um fundo preto com a setinha no amarelo, ou o contrário, ela pode ser fundo amarelo com a setinha em preto. Esses são marcadores de alinhamento. Dispositivos de canalização podem ser tapumes, cavaletes, cones, todos eles servem como dispositivos para canalizar o trânsito ali, tirando o trânsito de uma faixa e jogando para outra, por exemplo. Marcas transversais, eu poderia usar aqui o exemplo da linha de retenção, que é aquela que determina até onde o veículo pode ir antes de transpor um cruzamento. E a resposta aqui é todas as alternativas acima estão corretas. Qualquer uma dessas sinalizações podem ser aplicadas tanto em obstáculos quanto no pavimento da via, pintado no pavimento. A marca transversal, por exemplo, ela vem por meio de pintura no pavimento, tá? E sem contar que eu tenho aquele macetinho antigo nosso, onde 80% das vezes que aparece esse todas aqui nas alternativas, a resposta é essa. Então, se tivesse que chutar, se você não soubesse nada, chutaria com consciência, que é utilizando aí o macete do todas. Letra D de dado a resposta. Sinalização viária. A placa R4B regulamenta o quê? Bzinho é alguma coisa para direita. Azinho é alguma coisa para a esquerda. Estou falando esse macete desde o início dessa aula, hein? Então, estou procurando alguma coisa para, Bzinho, alguma coisa para a direita. Então, bora lá? Aqui fala esquerda e só. Aqui não fala nem esquerda nem direita, então já vou eliminar ela também. Estou falando seguir em frente, não é em frente, é direita, né? Bzinho, direita. Então, a gente elimina a letra A e a letra B. Sobrou para a gente a letra C e a letra D. Gente, para quem não entendeu o macetinho aqui, sempre que tiver um Azinho ou um Bzinho aqui no final, quando for Azinho é alguma coisa para a esquerda, quando for Bzinho é alguma coisa para a direita. Então vamos lá, curva acentuada à direita, aqui está te avisando, acentuada quer dizer perigosa, tá? Vamos colocar aqui, ó, perigosa. Esse lance de avisar sobre curva perigosa, avisar sobre perigos na via, é coisa de placa de advertência. Advertência. Isso aqui é placa de advertência? Não é, de regulamentação. Está escrito aqui, ó, regulamenta. Então ela não está avisando de perigo, ela está determinando alguma coisa. Placa de advertência, ela sempre obriga ou proíbe alguma coisa. Anote isso, tá bom? Então não é curva acentuada à direita. O Detran colocou isso aqui para te confundir. Porque você está vendo que tem uma setinha apontando para a direita, você pensa que tem uma curva para a direita, né? Mas está fora. Sem contar que aqui tem essa tarja transversal. Quando tem essa tarja transversal é porque ela está proibindo alguma coisa. Então a resposta é a letra D de dado. Ó, direita bateu aqui com o Bzinho e a tarja transversal proibindo, fechou. Sinalização viária é o assunto dessa questão. A linha branca simples e contínua indica o quê? Linha é aquela linha que vem no centro da pista, dividindo ela ali, né? Às vezes no centro, às vezes várias delas dividindo uma pista, dividindo outra. Ela na cor branca significa que o trânsito, tanto de um lado quanto do outro, seguem o mesmo sentido. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Se fosse amarela, seriam fluxos opostos, uma subindo, outra descendo. Então, branca, mesmo sentido. Simples é uma linha só, não são duas. Aliás, linha branca não existe ela no formato duplo, tá? Duplo, só amarela. E contínua, ela não tem aquele tracejadozinho, ó, não é. Ela é contínua, igual eu desenhei aqui. Quando você está aqui transitando, você vê essa linha branca contínua, você entende o quê?
que é mão dupla? Não, não pode ser mão dupla, porque se fosse mão dupla, seria setinha indo e setinha vindo. Fluxos opostos. Linha branca, fluxos no mesmo sentido. Então, eu já elimino aqui de cara, ó, tá fora. Mão dupla, de novo, não é mão dupla. Indica mão única? Ah, sim, porque tanto de um lado quanto do outro, o trânsito é num sentido só. Proíbe mudar de faixa? Proíbe, porque ela sendo contínua não pode transpor essa faixa para lá ou para cá. Então, essa aqui é a resposta. E aqui na letra D fala permissão para transposição. Não pode. Se a linha é contínua, não pode transpor a faixa. Para nada. Para fazer manobra, para ultrapassar, para virar à esquerda, para nada. Não pode. Beleza? Então, essa aqui também não é. Confirmando aí, letra C de certa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária é o tema dessa questão e o que ela traz para a gente é o seguinte. Diante da placa A5A, o condutor entende que irá encontrar o quê? A placa é essa aqui, ó. Então você não precisa se preocupar em decorar o código da placa, porque o Detran tem que te mostrar a placa lá, tá? Entende que o condutor irá encontrar o quê? Primeira dica que eu vou dar para você aqui. Esse Azinho que aparece aqui representa o tipo de placa, que é uma placa amarela de advertência. Esse 5 é a sequência numérica, e como tem várias placas dessa, tem a A1, tem a A2, A3, A4, A5, A40, não é? Eu acho que até A43, eu acho que vai. Então, isso é a sequência numérica. E tá vendo esse último Azinho aqui no final? Isso aqui, quando aparece, representa alguma coisa para a esquerda, ou, se fosse uma letra B no lugar do A, seria alguma coisa para a direita. Como nesse caso é a letra A, eu já sei que essa placa representa alguma coisa para a esquerda. Pronto, isso aqui vai me ajudar a achar a resposta, tá? Vamos lá. Se você aplicar o macete das irmãs brigonas, o que são irmãs? São duas alternativas muito parecidas. Vamos tentar achar as muito parecidas aí? De cara a gente já vê que a letra C e a letra D são bem parecidas, ó, bem parecidas. Duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a esquerda e a segunda para a direita. Duas curvas sucessivas em S, sendo a primeira para a direita e a outra para a esquerda. São irmãs. Quando você encontra isso, a resposta tem que ser uma das duas. Tem que ser. Eu chamo de alternativas irmãs brigonas. São as irmãs brigonas. Elas são muito parecidas, mas tem uma diferencinha ali entre as duas que vai fazer você entender que tem que ser uma das duas a resposta. Então você já pode eliminar a letra A e a letra B. Já eliminei. Eu já achei duas irmãs brigonas aqui, então é elas. E aí entra o lance do Azinho que eu te falei. O Azinho é alguma coisa para a esquerda. Se fosse um Bzinho, seria alguma coisa para a direita. Então vamos lá. Duas curvas sucessivas em S, beleza? Duas curvas sucessivas em S. Até aqui as duas estão alinhadinhas. Sendo a primeira para a esquerda. E aqui diz que sendo a primeira para a direita. E aí, é esquerda ou direita? Ó o Azinho. Letra C. Pegou o macete? Macetaço, hein? Anota isso aí. Sinalização viária. Com relação ao movimento efetuado pelo veículo 1, que é esse aqui, ó, veículo 1, veículo 2, representado pela cor cinza, justamente, este baixo aqui. É correto dizer que é uma manobra permitida. Veja se essa manobra aqui é permitida. Ele está fazendo ultrapassagem. Ó. A linha que divide os fluxos aqui é contínua. Linha contínua permite ultrapassar? Não. Aqui está dizendo, desde que a segunda linha à sua esquerda seja pontilhada. Mas aqui só tem uma linha. E essa única linha que tem proíbe ultrapassar. Letra A está fora. Letra B, é uma ultrapassagem proibida. Até aqui, ok. Pois a manobra é efetuada sobre linha contínua. Essa é a resposta. Linha contínua não pode ultrapassar. B de bola é a resposta. Ou seria uma ultrapassagem perigosa, porém permitida se for feita com segurança? Não existe. Se ela é perigosa, não tem como ser feita com segurança. Ah, professor, mas eu vejo às vezes que a linha é contínua, não vem ninguém de lá para cá e eu consigo ultrapassar com segurança. É infração de trânsito gravíssima vezes 5, tá? Pesadíssima essa punição. É uma ultrapassagem perfeita? Longe de ser perfeita, né, gente? Ele está fazendo sobre sinalização que proíbe, que é a linha contínua aí.
B de bola, então, confirmada a resposta. Sinalização viária. A placa R33, essa bacaninha aqui, significa o quê, hein? Sentido circular da via, circulação regulamentada, interseção em círculo ou sentido de circulação na rotatória. As alternativas não ajudaram, né? Não ajudaram. São muito parecidas, não deu nenhuma dica aqui de alguma que tenha apontando para de advertência, porque tem uma placa de advertência igualzinha a essa. É o mesmo, as três setinhas aqui fazendo o círculo, porém dentro daquela placa amarela. Aí, no caso, seria outro significado. Mas a de regulamentação é sentido de circulação na rotatória, que é decorar mesmo. Detran exigiu a decoreba nesse caso, não ajudou em nada aqui nas alternativas. E o significado dessa placa é sentido de circulação na rotatória, anotem. Mais uma sobre sinalização viária. Diante da placa R2, essa placa aqui, ó. O condutor deve, é um dever, obrigação, hein? Circular no sentido indicado. Como assim sentido indicado? Essa placa não está indicando sentido nenhum para circular. Isso aqui não tem nada a ver, né? Reduzir a velocidade. Ok. Essa placa aqui significa dê a preferência, né, gente? Acho que eu posso falar, porque falando o significado eu não vou entregar aqui a resposta. Ela significa dê a preferência. Então eu devo reduzir a velocidade e, se necessário, parar dando preferência aos veículos que circulam pela via transversal. Parece que está tudo certinho, né? Reduzir a velocidade, ok. Se necessário, parar. Ou seja, eu não preciso parar sempre, só se necessário, só se estiver vindo outro veículo, dando então preferência a esses veículos que circulam lá pela transversal. Tudo bonitinho nessa letra B aqui. Vamos analisar as demais. Parar o seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Essa placa não te obriga a parar. Ela não é uma placa de parada obrigatória. Ela é uma placa de dê a preferência. E a diferença entre a parada obrigatória e a dê preferência é justamente isso. Na parada obrigatória, aquela que é escrito pare, você tem que chegar e imobilizar totalmente o veículo, independentemente de se está ou não vindo o veículo na outra via. Entendeu? Agora, nessa aqui não. Essa aqui você vai só reduzir a velocidade. Parar se necessário, que é o que está aqui na alternativa B, tá vendo? Parar se necessário. Não é parar o veículo e olhar bem o trânsito. Então aqui não. Isso aqui está mais relacionado à placa de parada obrigatória. Manter a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na pista ou na via, tem ali a placa. Então você vai manter a velocidade igual ou abaixo. Olha, você tem que respeitar a sinalização de trânsito. A velocidade máxima é 60, tem que estar a 60 ou menos, tudo bem. Mas aí está fazendo menção à placa de velocidade máxima permitida, não a placa de dê a preferência. Se tivesse a placa de velocidade máxima permitida, aí o comportamento seria esse aqui. O dê a preferência é reduzir sempre. Sempre chegou no próximo ao cruzamento, você vai reduzir a velocidade e olhar, não vê ninguém, pode prosseguir, se vier, para. Então aqui está fora, ficamos mesmo com a letra B de bola. Mais uma sobre sinalização viária. É sinalização horizontal que serve como complemento à parada obrigatória, definindo o limite onde o veículo deve ser imobilizado. Bom, tem lá a placa de parada obrigatória, aquela que tem o formato octogonal, né? Vamos tentar desenhar um aqui. Ela vem escrito pare. Ela tem um fundo vermelho, vem escrito pare dentro dela, tem 8 lados, né? Um octógono. Assim mesmo que falou, é octágono, me ajuda aí. Octógono. Então você viu a placa. Então tem uma sinalização horizontal, que é aquela que vem no chão, no pavimento, no asfalto, que complementa essa parada obrigatória, definindo o limite onde você pode ir antes de imobilizar o veículo. Que sinalização é essa? É a linha de dê a preferência? Se fosse linha de dê a preferência, era para complementar a placa de dê a preferência, não a de parada obrigatória. Então está fora. Linhas de estímulo à redução de velocidade? Não, aqui não é para reduzir velocidade, aqui é para parar. É imobilização total. Está fora. Até existem, tá, gente? Essas sinalizações da A e da B aqui existem, mas não são a resposta daqui, não. Linhas de retenção. Vamos segurar essa aqui um pouquinho e vamos ler a última. Linha de bordo. Linha de bordo é as linhas que margeiam a pista, separando a pista de rolamento do acostamento. Não é o caso. Não é a linha de bordo que determina até onde você pode chegar com o veículo para imobilizar. Imagina que aqui tem a linha central. Nas margens da pista que nós temos as linhas de bordo,
Mas antes de chegar na placa, a placa está aqui, tem uma linha transversal aqui. Como é que chama essa linha? Linha de retenção. Ela que determina, ó, é até aqui, ela que define, é até aqui que você pode chegar antes de fazer a parada imposta pela placa. Letra C, a resposta. Aqui nós temos uma questão que fala sobre sinalização viária. Sinalização que você encontra no trânsito aí, né? E ela diz o seguinte, a placa A30C, que é essa placa aqui, ó, ela adverte sobre o quê, hein? Aí eu olho para a placa e vejo aqui um ciclista e um pedestre. E vou lá no significado e procuro trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Opa, pode ser essa a resposta, né? A outra, ciclista à esquerda, beleza, o ciclista à esquerda e o pedestre à direita. Também, ó, ciclista e pedestre também. E justamente identificando esquerda e direita, tá vendo? Circulação compartilhada entre ciclistas e pedestres, outra vez. Trânsito de ciclistas, essa aqui eu já eliminaria, porque esqueceu do pedestre, né? Tem um pedestre aqui dentro, por que ele ignorou o pedestre? Eu já eliminaria essa. Mas ficaria em dúvida nas outras três. E aí você vai aplicar o primeiro macete aqui nessa questão. Você vai identificar aquelas alternativas que eu chamo de irmãs brigonas. Por que irmãs? Porque elas são muito parecidas. Só tem um detalhe que diferencia uma da outra. E esse detalhe eu chamo de alternativas brigonas, porque ela está brigando por aquele detalhe ali. Então, se você observar, olha, lê a alternativa A, ó, trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres. Olha a letra C, circulação compartilhada por ciclistas e pedestres. Essas duas aqui, ó, são irmãs. São irmãs. Quando isso acontece, a gente sabe que a resposta tem que ser uma das duas. Tem que ser. Isso é o macete que está dizendo para você. Então, você já vai eliminar a outra que estava em dúvida ali no meio. Beleza, professor, mas agora eu tenho duas, já ajuda. Se eu tiver que chutar, eu tenho 50% de chance de acertar. Mas mesmo assim, como é que eu vou saber? É trânsito compartilhado por ciclistas e pedestres ou é circulação compartilhada por ciclistas e pedestres? A diferença está exatamente aqui, ó. O ponto onde elas estão brigando é exatamente esse aqui, ó. É trânsito compartilhado ou é circulação compartilhada? E aí é o seguinte, tanto uma quanto a outra existem. Só que a circulação compartilhada é esse mesmo sinal dentro de uma placa de regulamentação. Aquela no formato circular, tá lembrado? E aí, cara, você já vai matar de cara. Se você pegar essa bicicletinha e esse homenzinho aqui dentro dessa placa de circulação, você vai vincular o formato da placa, que é circular. Eu falei dentro da placa de circulação, dentro da placa de regulamentação, né? Você vai vincular o formato da placa, que é circular, com o que a alternativa aqui está te sugerindo, ó, circulação compartilhada. Então, o circulação compartilhada existe, mas é nesse formato de placa. Aqui não é circular. Então, você não vai usar o circulação, você vai usar o trânsito compartilhado. Essa aqui é a resposta da questão. Pegou esses macetes aí? É até bom para você não confundir na hora da prova, tá? Eu mesmo já vi o Detran colocando as duas placas, que são muito parecidas, tem o mesmo símbolo, só muda o mesmo formato e a cor, e colocando as alternativas lá para você saber qual que é qual. Então você já matou. Formato circular é circulação compartilhada. E a outra que não é circular é o trânsito compartilhado. Letra A, a resposta. Mais um aí sobre sinalização viária. Indique o significado do gesto GC01. GC é gesto do condutor. 01 porque tem o 01, tem o 02, 03, tem alguns, né? GC, precisa saber disso? Não, prof. Pode ficar tranquilo que vai estar desenhado aqui para você ver. O GC aqui é só para fazer referência. Mostrado no desenho, está aqui, ó, mostrado no desenho. Quando ele estica o braço para fora e fica com o braço parado, esticado, igual ele está aqui, ó, braço esquerdo, obviamente, ele está dizendo o quê? Que vai dobrar à direita, que vai dobrar à esquerda, motoristas apostos ou parar. Quando ele vai parar, diminuir a velocidade ou parar, o bracinho dele balança para cima e para baixo. Então, no desenho, você vai ver setinha apontando para cima e para baixo, dando a entender que ele está balançando o braço. Como aqui não tem essas setinhas, ele está com o braço parado, então não significa que ele vai diminuir a velocidade de parar, não. Esse motoristas apostos aqui, nem existe isso. E esse apostos aqui também está errado. Apostos não é junto, quer dizer, teria que ser separado, né? Motoristas, venham para os seus postos, quer dizer, o seu veículo. Isso aqui é uma sinalização sonora antiga que existia. Ela foi abolida em 2004, para você ter uma ideia. Então isso aqui deixou de existir há muito tempo e não tem nada a ver com sinalização gestual do condutor. Era um tipo de sinalização sonora que o guarda usava.
Não existe mais desde 2004. E aí, ele vai dobrar para a esquerda ou dobrar para a direita? Quando ele vai dobrar para a direita, gente, o braço dele fica dobrado para cima, apontando para cima. Então, não é para a direita, tá? Pode eliminar aqui. Nesse caso, ele está sinalizando que vai dobrar para a esquerda. Aí você pode ficar na dúvida, professor, por que ele põe o braço assim? Não poderia simplesmente dar seta? O Código de Trânsito Brasileiro diz que quando ele quer realizar uma manobra para a esquerda, ele tem duas formas de sinalizar. Com a luz indicadora de direção, que é a seta, ou com um gesto convencional de braço. Esse gesto aqui é regulamentado pela sinalização de trânsito, pela legislação de trânsito. Então ele pode sinalizar de uma maneira ou de outra. Tá? Então quer dizer, professor, que ele pode deixar de dar seta e dar o sinal de braço? Pode. Leia lá no código para você ver. Sinalizar com luz indicadora de direção ou gesto convencional de braço. Uma ou outra vale. Nesse caso aqui, letra B, ele está indicando que vai dobrar à esquerda.